Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de embalagens para esterilização, tá? Tô aqui com outro material, ele acrescenta o outro material que eu mandei para vocês, tá bom? Vou também enviar esses daqui. Então, vamos lá. O que é embalagem para esterilização? Então, a gente falou da esterilização, dos processos de esterilização, e para que ele ocorra, eu preciso ter uma embalagem adequada para o material que eu vou estar passando por um processo de esterilização. Então, aqui, ó, por que usar? Todo artigo a ser esterilizado, armazenado e transportado deverá ser acondicionado em embalagem criteriosamente selecionada para a segurança do processo. Então, não adianta eu ter uma autoclave de última geração, ter uma empresa de óxido de etileno que faz tudo dentro do conforme, se a minha embalagem não tiver de acordo com o processo. E quais são as finalidades das embalagens para esterilização? Então, permitir a esterilização do artigo, assegurar a esterilidade e integridade dos artigos até o momento do uso, favorecer a transferência do conteúdo esterilizado com técnica aséptica. Então, a hora que for abrir esse material para ser utilizado, a embalagem tem que favorecer que ele vai se manter estéril, né, durante a abertura. O que a embalagem tem que permitir, né? Então, ela tem que permitir a saída do ar e a entrada do agente esterilizante e não pode permitir entrada de micro-organismo depois do processo. Então, as embalagens, tanto o SMS, o TAIVC, o grau cirúrgico, eles permitem o quê? Lembra que lá na autoclave não acontece um processo de vácuo? Né? Não tira todo o ar que tem dentro da autoclave. A partir do momento que tira o ar que tem dentro da câmara da autoclave, tira o ar que tem dentro também das embalagens. Então, tira esse ar que está contaminado, que é o nosso ar ambiente aqui, permite a entrada do vapor, né, para fazer a esterilização. Depois que o vapor entrou e fez todo o processo de esterilização, existe um sistema nas embalagens que a gente fala que as fibras, né, a hora que diminui aquela pressão da autoclave, as fibras se fecham. No que a fibra fecha, ela não permite que o ar ambiente entre de novo dentro da embalagem e contamine aquele material. Por isso que eu falei do ciclo do tempo para tirar esse material da autoclave, né? Eu tenho que esperar esfriar para não dar um choque térmico, para essas fibras terem o tempo de fechar e fazer como deixasse a embalagem hermética. Não deixa que o ar daqui de fora penetre lá dentro e contamine o material. Quais são os tipos de embalagem que nós temos para esterilização? Nós temos as reutilizáveis e as descartáveis. Nas reutilizáveis nós temos tecidos de algodão, estojo metálico, vidro refratário, container rígido. Descartável, papel grau cirúrgico, papel crepado, SMS e o TAIVC. Aí aqui a gente tem uma tabelinha da compatibilidade dos tipos de embalagens com o processo de esterilização. Então, qual embalagem eu posso usar em qual processo, né? Que eu não vou falar uma por uma, mas fica essa tabelinha aqui para vocês terem de referência, né? Então, só exemplo aqui, ó, tecido de algodão. Ele pode ir na autoclave, ele não pode ir no calor a seco, que é a estufa, ele não pode ir no óxido de etileno, ele não pode no plasma de peróxido de hidrogênio, ele não pode na autoclave de formaldeído e ele não pode na radiação ionizante, tá? O grau cirúrgico, ele só não pode no calor a seco e no plasma de hidrogênio, tá? Nos outros tipos de esterilização, eu posso embalar o meu material no grau cirúrgico. E aqui, e assim por diante. Tecido de algodão, né? O que é o tecido de algodão? Ele é feito de algodão cru, 100%, algodão a 33% mais poliéster a 67%, ou algodão 50% e 50% de poliéster. Gramatura 200 por metro quadrado e 56 fios por centímetro quadrado, tá? O algodão, o que eu preciso avaliar? Percentual de encolhimento, reprocessamento,
remendos, desgastes, cerzidos, furos e rasgos. Temperatura, ele aguenta uma temperatura de 18 a 22 graus, recentemente lavados e campo duplo. O algodão é pouco utilizado, mas a gente vê que ainda algumas santas casas, alguns hospitais pequenos às vezes utiliza. Na hora que a gente vai montar o material, na hora que eu vou embalar esse material, eu tenho que olhar se não tem nenhum furo na embalagem, porque se tiver furo, é um local que vai entrar o ar, depois que acabar a esterilização, o ar vai entrar, vai contaminar meu material. Cirzido, né? Antigamente o que acontecia? Só tinha algodão, e ele aguenta uma média de 60 lavagens. Então, tipo, dependendo do fluxo que eu tenho no meu hospital, no meu centro cirúrgico, em um mês aquele tecido de algodão já não dá mais para fazer esterilização. E aí, o que fazia? Pegava outro pedacinho de algodão, colocava ali onde tinha o furo e cirzia. Naquele local ali, onde foi feito o remendo, não acontece esterilização. Então, não pode ter remendo, não pode ter furo, tá? Tenho que ver o desgaste, porque de repente eu vou embalar uma caixa pesada, na hora que eu pego a caixa, o pano rasga. Então, tudo isso na hora que eu for embalar com o algodão, eu tenho que ver. Não existe tecido no Brasil fabricado para essa finalidade. É tudo algodão cru que a gente pega e vai fazer, tá? Mas não é fabricado para esterilização. Papel grau cirúrgico. A gente usa bastante esse papel grau cirúrgico. É um papel que apresenta características físicas, químicas e biológicas que permitem a esterilização e a manutenção da esterilidade do produto. É próprio para a embalagem de artigos odonto-médico-hospitalares a serem submetidos ao processo de esterilização. Então, aqui, ó, quais são as vantagens? Ele é compatível com vapor, com óxido de etileno, com autoclave de formaldeído e radiação. Baixo custo. Ele já tem a identificação de esterilização impregnado na embalagem, disponibilidade em várias formas e tamanhos. E as desvantagens, incompatível com calor a seco e esterragem, que na verdade são dois processos que a gente não usa no hospital. Apresentação das embalagens do grau cirúrgico. Então, ele pode ser apresentado em forma de folhas, envelopes ou bobinas. O que a gente mais usa no hospital é a bobina, tá? Aqui é para a gente ver, ó, eu tenho vários tamanhos, dá para todos os materiais. Então, tem desse tamanhozinho até esse daqui. Eu consigo embalar bastante material com ele. Só que para utilizar ele em bobina, eu preciso de uma seladora, porque eu corto o papel, né, tamanho compatível com o meu material, e aí eu preciso selar. Na hora de eu selar, eu tenho que selar hermeticamente. Não pode ficar nenhuma preguinha, não pode ficar nenhuma dobra na hora que eu passo pela seladora, porque se tiver uma dobra, essa dobra pode ser a entrada de ar externo depois da esterilização. Quais são as características que tem que ter, então, a embalagem do papel? Ser isenta de furos, rasgos ou orifícios, ser isenta de manchas, ser isenta de rugas em geral na área da selagem, e a selagem deve ser íntegra sem áreas queimadas. Ser próprio para receber os variados tipos de impressão, utilizando tintas atóxicas e resistentes ao processo de esterilização. Ser isenta de odor estranho aos componentes da embalagem ou que prejudiquem a utilização do produto. E ser barreira microbiológica. A selagem, né, que eu falei que eu preciso ter a seladora e fazer o processo de selagem quando eu uso o grau cirúrgico. A selagem é o processo pelo qual as embalagens são hermeticamente fechadas, garantindo a sua esterilidade desde o momento da esterilização até o momento do uso. A largura total da área de selagem não deverá ser inferior a 6 milímetros, então não pode ser só um fiozinho, tá? Eu tenho que ter uma quantidade boa de selagem. E aí, como que eu faço? Então, eu ligo a seladora, pego uma folha de Ciel Chic e coloco no grau cirúrgico. Aqui esse daqui é um Ciel Chic, é para eu ver como que tá a minha seladora, se ela tá bem calibrada, né? Então, realizo o processo como se eu estivesse selando o material e observo se a selagem tem se o traço preto cobre a selagem inteira, né? Então, ó, aqui, tá vendo? Ó, aqui tem falha, aqui tem pequenas falhas e é só aqui que foi selado por completo. Na verdade, eu tenho que ter esses 3 selos aqui da mesma forma que está esse terceiro aqui.
Qual o resultado esperado? Então, verificar o registro padrão de selagem adequado para manter a integridade do invólucro e, consequentemente, a manutenção da esterilidade. Então, ele tem que ser linear, sem bolha e sem ranhuras. Ó, tá vendo aqui, ó, tem bolha, ó, isso daqui não tá legal, tem que ser íntegro, assim, ó, os 3 riscos tem que ser dessa forma. Se não for, eu descarto o material. Orientações para o uso da embalagem. Então, verificar dados de identificação, procedência, registro e lote. Verificar se a impressão em tinta está fora da área do contato com o artigo. Observar se essa impressão após a esterilização. Observar se envelopes e bobinas contêm indicador de processo, texto de orientação da mudança de cor, conforme exposição, tamanho da embalagem e indicação da abertura. Testar se o filme é laminado, flexível, transparente, resistente e isento de microfuros. Observar se há desprendimento de fibras na abertura. Solicitar do fabricante laudos e testes necessários à confiabilidade da embalagem. Remover o ar do interior da embalagem. E acondicionar em embalagens duplas itens de tamanho pequeno. Então, quando eu tenho uma tesoura pequena, alguma coisa que é bem pequenininho, ou que tem ponta que pode furar essa embalagem, eu coloco ela em 2 embalagens, tá? Que é para preservar o material. Verificar no acondicionamento duplo que as embalagens estejam perfeitamente ajustadas, sem dobra e que as faces do papel estejam do mesmo lado. Então, a gente vai ver que o grau cirúrgico eu tenho é uma folha de papel e uma folha de plástico, tá? A hora que eu coloco uma dentro da outra, eu tenho que colocar papel com papel e plástico com plástico. Não posso colocar ao contrário, senão não acontece esterilização. Observar a gramatura do papel e do filme, né, que tem que estar dentro dessas especificações. Identificar com tinta tóxica ou colocar etiquetas somente na face do filme ou na parte inferior da embalagem na área externa. Então, sempre que eu embalo um material, eu tenho que identificar o nome do material, quem foi que fez a embalagem, a data que está sendo feita a esterilização e a data de validade da esterilização. Como eu já falei, proteger os materiais cortantes e pontiagudos, realizar selagem dando margem de no mínimo 3 cm da borda para permitir a abertura séptica, rejeitar a selagem com rugas, queimaduras e canais e observar requisitos normativos. E como que eu faço a melhor opção de embalagem, né? Então, assim, ó, tem que ser compatível com o método de esterilização e resistir às condições físicas, permitir a penetração e remoção do agente esterilizante, manter a integridade da selagem e ser a prova de violação, resistir a gotículas de água, rasgos e perfurações, proteger o conteúdo do pacote contra danos físicos. Outro material que eu tenho para fazer, embalar meu material, papel crepado, tá? É um composto de celulose tratada, polpa virgem de madeira branqueada, resistente a temperaturas de até 150 graus por 1 hora. Então, eu consigo, no papel crepado, colocar ele numa autoclave. Características, novamente, isento de furos, rasgos ou orifícios, isento de manchas, resistente a fluidos, ser barreira microbiológica, ser atóxico e ser flexível. E aí eu tenho os tipos de papel crepado, né? Então eu tenho de 99% a 94%, de primeira geração até a terceira geração. Então, é material 100% celulose, 100% celulose reforçada. Isso daqui são indicações técnicas que a gente precisa saber na hora que a gente vai adquirir o produto, tá? Então, o enfermeiro, o gestor que adquire o produto tem que saber essas especificações técnicas aqui. E eu tenho a apresentação dele, ó, vem folhas, né, folhas de diversos tamanhos, então eu tenho de 60 centímetros, de 120, de 190, de 90 centímetros, tá? E aí, normalmente a gente compra desses tamanhos, porque daí fica certo para cada tipo de material que eu tenho. E aí, quais são as vantagens do papel crepado? Eficiência de filtragem microbiana de 98% a 99%, compatível com vapor, óxido de etileno, gás de formaldeído e radiação, flexível, baixa memória. O que é memória no papel? Eu tenho que pegar um papel que tem baixa memória.
quando eu faço a embalagem, né, quando eu pego uma caixa e eu embalo ela, se eu precisar, antes de passar pelo processo de esterilização, embalei errado, ficou um lado maior e o outro menor, eu preciso acertar, não vai ficar vinco no papel, tá? Então, eu consigo embalar se eu precisar usar essa embalagem ali antes de passar pelo processo. Em outra coisa, ele não fica vinco, eu consigo desmontar ela e fazer de novo sem ficar vincado. Desvantagens: menor resistência à tração, podendo furar ou rasgar com maior facilidade quando comparado com o tecido. Então, se eu puxo a caixa, eu posso rasgar ela mais fácil do que se ela está embalada no tecido. Mas hoje a gente usa muito papel crepado, papel SMS. Papel craft. Papel craft a gente não usa mais, tá? A gente coloca, porque, como eu disse, existem alguns lugares do Brasil que pode acontecer de você chegar lá e usar papel craft, mas ele não é mais aceito pela Anvisa. Papel craft, ele lembra aquele papel de pão, aquele saquinho de pão quando a gente pega na padaria, é aquilo lá. Antigamente era nisso que a gente fazia esterilização, tá? Hoje ele é uma bomba, joga fora, não presta. Filmes transparentes, né? Então, ele compondo estruturas na embalagem, polietileno, polipropileno, poliéster, poliamida, PVC, poliestireno, acetato de celulose, EVA e outros. Quais são as vantagens desse material? Visualização dos conteúdos dos pacotes, alta capacidade de barreira e resistência. Desvantagem: permeabilidade variada ao ar e aos agentes esterilizantes, propriedades diversificadas na selagem. A gente quase não usa esse material. Estojo metálico. É uma liga de alumínio ou aço inox, paredes finas de 6 a 8 milímetros, diversas medidas, e ele suporta, é utilizado para calor a seco. Então, aqui, ó, quando a gente pega, que era para estufa, é o estojo que não tem furos, ele não tem perfuração, tá? Lembra, sabe aquelas marmitinhas antigas de alumínio? Era mais ou menos daquele jeito a caixa, quando ela é utilizada para estufa, ela não tem perfuração. Diferente de quando eu utilizo para autoclave. Para autoclave, eu tenho que ter furos na caixa, na minha caixa de alumínio, ela tem que ter furinhos, vários furos. Por quê? Não é vapor? Então, eu preciso, mesmo ela estando embalada com papel ou com tecido, eu preciso ter os furinhos para que o ar entre e que depois não ocorra condensação, não fique molhado o meu material, que saia o vapor. Tá? Ele vai entrar, fazer a esterilização e vai sair. Então, por isso eu preciso ter a caixa perfurada. E aí eu tenho para autoclave que a gente usa, né, tá tentando usar mais, é o container rígido. Ele é um tipo de empacotamento para materiais a serem esterilizados. É o sistema de empacotamento de escolha para os instrumentais cirúrgicos devido à organização, proteção efetiva e custo econômico e vantajoso a longo prazo. Então, esse daqui, ó, é um container rígido, é uma caixa que tem um filtro aqui na tampa, você dispõe todos os materiais. Os hospitais que usam esse container rígido, eu não preciso, fora dessa caixa, passar nada. Não preciso passar tecido, não preciso passar SMS, não preciso passar Tyvek, não preciso passar nada. Ele aqui já está pronto para esterilizar. Diferente se esse daqui eu tenho a caixa que é toda furadinha e não é container rígido. Então, eu preciso embalar ela para poder passar pelo processo de esterilização. Então, aqui, ó, ele é uma liga de alumínio, de aço inox, tem uma válvula ou filtro e ele é utilizado na autoclave pré-vácuo. Vendo aqui, ó, a foto dele? Ó? Olha que belezinha. Aqui fica um filtro, né? Aí ele fica hermeticamente fechado. A hora que ele sai da autoclave, ele já sai desse jeito, ó. Sai assim, você leva para a sala, e aí aqui você tem o controle da esterilização, porque ele fica vermelho, fica verde, né, conforme você abre. A partir do momento que abriu aqui, você viola a embalagem, aí o material tem que ser utilizado imediatamente. E o Tyvek, né, depende de quem fala. Então, é uma lâmina de polietileno entrelaçado de alta densidade, suporta altas temperaturas, alta resistência à tração e perfuração, barreira microbiana, uso limitado devido ao alto custo e incinerável. A gente, aqui nos hospitais da nossa cidade, a gente não usa exatamente por causa do alto custo. Não tecido, SMS, esse daqui a gente usa
bastante. Então, é uma manta de polipropileno, 100%. Ela tem 3 camadas, né? É o Spun Bond, o Melt Blown e o Spun Bond de novo. Então, ela tem 3 camadas. Você olha, você não diferencia, né? A gente sabe que a hora que ela foi produzida, teve essas camadas. Então, ó, a primeira camada é uma camada formada por fibras longas e contínuas que proporcionam resistência mecânica e maleabilidade. A Melt Blown, esta camada é formada por uma trama densa de microfibras que agem como uma barreira antimicrobiana. E aí vem de novo a primeira camada, ó, tá vendo? Aí você faz a embalagem, né? Com esse material. Quando eu falo de não ter memória, é isso aqui, ó. Tá vendo que ela fez esses vincos? Se ela soltar isso daqui, não fica marcado no SMS. Atenção, abertura para embalagens SMS com fita crepe. Então, o correto não é puxar aqui, tá vendo? É violar mesmo. Então, a gente precisa violar a embalagem. Uma coisa que eu vejo quando acontece, o que às vezes acontece? Às vezes está tendo processo na autoclave e aí cai energia, né? Ou então acontece algum problema com a autoclave, os testes não passam, né? Dá algum problema, a gente fala, perdeu a carga. O que a gente precisa fazer quando perde a carga? Eu tenho que tirar todo o meu material da autoclave, tirar toda a embalagem, embalar novamente, seja qualquer tipo de embalagem que ele tiver, embalo novamente para poder passar por um outro processo. Eu não posso usar a mesma embalagem. Outra coisa, às vezes eu fico com material armazenado lá na minha central de material, já estéreo, e aí hoje, dia 20, venceu o material. Eu tenho que trocar toda essa embalagem. Por quê? Eu não falei diversas vezes que enquanto passa pelo processo de esterilização, eu tenho as tramas e as tramas se fecham? Se a trama está fechada e eu colocar esse material com essa trama do papel, do algodão, do grau cirúrgico, que está fechada para esterilizar, o meu agente esterilizante não vai entrar, não vai conseguir penetrar. Ele precisa ter as tramas abertas para que o agente esterilizante entre. Então, eu sempre tenho que trocar a embalagem quando vai ser reprocessado o meu material. Então, aí, como a gente faz a melhor opção? Novamente, isento de furos, livre de resíduos tóxicos, evitar liberação de fibras ou partículas, ser barreira microbiana, ser compatível com as dimensões, peso e configuração do artigo, apresentar relação de custo-benefício favorável. E aí, como eu faço a validação e armazenagem dos materiais estéreis, né? Então, eu preciso ter o conhecimento da RDC, que dá para mim sobre a avaliação, como comprovar a validação, o que escolher. Porque assim, ó, se a gente for ver, dependendo do hospital, o material ele tem um tempo de validade, né? Então, tudo que você vai comprar no mercado tem tempo de validade, não tem? Mesma coisa o material. Qual o tempo de esterilização? Quanto tempo ele tem de validade de esterilização? E tudo isso depende, por exemplo, se eu pego no base. No base, o material de SMS tem 2 meses de validade. O grau cirúrgico, 1 mês. Aí você vai no estadual, não sei como está hoje, 3 meses. Você vai no Lauro, 1 ano. Por quê? Sendo que é tudo a mesma autoclave, né? Só muda às vezes o fabricante, mas normalmente o que me diz o tempo de validade? Como o meu material é armazenado, se o meu armário é armário aberto, o controle de temperatura, de umidade do ar, tudo isso vai dando o tempo que eu consigo manter aquele material estéril. Então, eu consigo, dentro das minhas condições, dar de garantia que em 2 meses o meu material fique estéril. Eu consigo, dentro das minhas condições, dar de garantia que 1 ano eu mantenho o material estéril. Então, cada hospital faz uma validação do tempo que consegue manter aquele material estéril. Por isso que vocês vão ver, dependendo do hospital, a validade muda. Então, aqui, ó, a gente precisa fazer a validação dos processos, né? Então,
o serviço de engenharia do hospital precisa validar a ultrassônica, se está lavando direito, a minha autoclave, se está esterilizando direito, tem que fazer análise da minha água, se a minha água está livre de impurezas, tá? Não está estéril, mas está livre de impurezas. Então, e tudo isso precisa ser arquivado, tudo isso tem que estar mantido, arquivado, porque a hora que passa a fiscalização da vigilância sanitária, eles vão querer todas as validações. E aí aqui, validação das embalagens, vida de prateleira, depende dos eventos relacionados. Então aqui, ó, houve algum evento que agrediu a embalagem caiu no chão, foi apalpado, foi aberto e fechado novamente, foi carregado debaixo dos braços, foi colocado elástico, barbante, foi amassado, colocando pesos ou guardados em gavetas apertadas. Bom, dentro de tudo isso aqui que eu falei, isso daqui tudo não pode fazer. Então eu não posso. Embalagem caiu no chão, tem que esterilizar de novo. Foi apalpado, às vezes você pega aquele papel grau cirúrgico, tá todo amassadinho. Aí você olha e fala assim, mas não tem furo nenhum, não tá rasgado. Deixa aqui. Engano. Às vezes o furo é microfuro, na hora que de tanto que ele vai e volta para a sala de cirurgia, vai e volta, muita gente palpando o material, eu posso ter microfuros que eu não estou vendo e aquele material está contaminado. Aberto, fechado novamente, abriu, acabou, esterilização de novo. Carregado embaixo do braço, não carrega material embaixo do braço. Não se pode colocar elástico em material, não pode amassar colocando outro material pesado em cima ou deixando esse material guardado em gaveta apertada. Tá? Isso daqui eu não posso fazer porque tudo isso não garante a esterilização, que o material ainda continue estéril. Armazenamento. Todo material processado deve possuir local adequado para armazenagem, de forma que não haja risco de recontaminação e que facilite a distribuição. O prazo de validade de esterilização está diretamente relacionado à qualidade da embalagem e condições da armazenagem. Então, o local adjacente à área de esterilização, distante de fontes de água, janela aberta, portas, tubulações expostas e drenos, no local de armazenamento eu não posso ter nada disso, não posso ter contato com a água, não pode ter janela, tem que ter os armários adequados, limpos, tá? Trânsito limitado de pessoas, manipulação mínima e cuidadosa. Como que a gente armazena? Em cestos aramados, sem empilhamento, de forma a facilitar a identificação dos itens, protegidos ao máximo da deposição de poeira. Não armazenar pacotes quentes, exceção quando em cestos aramados, mas isso eu já falei para vocês, que tem que esperar esfriar o material para poder ser armazenado. O suporte dos cestos ou das prateleiras devem apresentar distância de no mínimo 20 centímetros do piso, 5 da parede e 45 do teto. Então não pode ficar encostando em nada, não pode encostar na parede, não pode estar encostando no teto e tem que estar alto do chão. As prateleiras podem ser de aço inox, fórmica ou material plástico. Manter um ambiente limpo, com frequência diária, em uma temperatura de 18 a 22 graus e umidade relativa de 35 a 50%. Então, toda a área de armazenamento tem um termômetro e é feito a checagem em todos os plantões. Tem uma tabela de controle e a gente tem que checar em todos os plantões e fazer a anotação da temperatura e da umidade do ambiente. Para uma melhoria contínua, a gente tem que ter uma gestão de melhoria contínua, programas de ferramentas, aspectos técnicos, aspectos de aprendizagem. Então, a gente precisa estar sempre orientando e reorientando as pessoas, e você, enquanto profissional, precisa também estar buscando, né, em vários locais, a gente ali dentro do local de trabalho mesmo, ou fora. Hoje a gente tem acesso à internet, tem vários cursos livres, a gente precisa estar buscando uma melhoria contínua de aprendizado, tá? Obrigada. Hoje a gente termina por aqui. Próxima aula nossa, revisão, tá? Vai ser a nossa revisão para a prova. A gente vai fazer a correção de todas as atividades que eu passei para vocês ao longo desses dias. Tá certo, gente? Até mais, até a próxima.